eu quero compartilhar juntamente com os irmãos de um texto que o Senhor me deu em uma das minhas meditações na Escritura e convidar os irmãos para nós ficarmos em pé e podermos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 11 e 12. E depois eu chamo os irmãos para uma leitura em o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 14 e 15. Vamos ler primeiramente Lucas 6, 11 e 12. Diz assim: E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Amém. Agora João capítulo 6, versículos 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, isto é, multiplicar os pães e os peixes, não é? Diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir para arrebatá-lo e o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém? Os irmãos podem assentar. Como eu já havia dito para os irmãos, e mandei também uma imagem, né, com o título da nossa mensagem, Jesus Cristo, ele nos mostra em toda a sua vida prática a importância da oração nas circunstâncias mais cruciais da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A maneira pela qual Jesus ele reagia diante de todas as situações da sua vida, todas. Eu separei duas aqui, porque estas duas situações aqui são críticas na vida de Jesus. Mas toda hora, principalmente no Evangelho de Lucas, você lendo o Evangelho de Lucas, toda hora você lê Jesus orando. Os discípulos vão conversar com ele e ele está orando. Estando ele orando, chegaram os seus discípulos, né? Então, você vê que Jesus trabalha o dia todo no Evangelho de Marcos, né? Marcos é chamado Evangelho do Servo. Então, você vê Jesus trabalhando incansavelmente. Eu lendo Marcos, quando estava pregando expositivamente ali na sede, eu fiquei cansado de ler o primeiro capítulo. No primeiro capítulo você vê Jesus indo aqui, ali, aqui, acolá, e fazendo isso e aquilo, e quando anoitece, quando chega o fim da tarde, ele está ali curando enfermos, expulsando demônios, e quando todo mundo vai dormir com a sua bênção, Jesus vai para o monte orar. Então, todas as coisas na vida de Jesus finalizavam em oração. Agora eu separei duas coisas muito críticas aqui, porque uma delas, os homens queriam matar Jesus. Eles conferenciavam, o texto de Lucas fica mostrando aqui que eles estavam conferenciando, né? A palavra grega ali quer dizer que eles estavam fazendo reunião. Em Mateus 12, 9 em diante, você vai ver que ele chega à sinagoga e ali um homem tinha uma mão mirrada, é o mesmo texto de Lucas. E as pessoas interrogaram a Jesus: é lícito curar nos sábados? E Jesus diz: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Não para nossos dias, né? Nos nossos dias um animal vale mais do que um homem. Uma pessoa mata um ser humano e esta pessoa ela foge do flagrante e depois pode responder em liberdade. E até mesmo nem ficar muito tempo presa, dependendo se for presa. Mas se matar um animal, esta pessoa, então, ela é presa sem fiança. E acontece uma repercussão na mídia muito violenta. Claro que ninguém vai defender maus tratos, né, aos animais, e nem tampouco matar animais, a não ser para a sua alimentação. Agora, quando se trata do ser humano, Jesus Cristo está colocando aqui a vida de um homem superior à vida dos animais. Ao contrário, como eu digo para os irmãos, o mundo que nós vivemos é um mundo anti-Deus. É um sistema que é contra Deus. Ele não se importa, na realidade, com o que Deus determina em sua palavra. O mundo sempre acha o contrário de Deus. Então é por isso que hoje um animal vale mais do que um homem, mas não para Jesus. Você vê aqui. Então, disse aquele homem: estende a tua mão. Ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído,
formaram conselho contra ele para o matarem. Está vendo aqui no verso 14? Você vê que o verso 14 aqui é o mesmo texto de Lucas 6 que nós lemos, né, o versículo 12, onde fala que eles faziam conferência, reuniões, tramavam para ver o que fariam a Jesus. Mas Mateus está dizendo que o conselho era para matar. Então Jesus, diante dessa situação, o que ele faz? Verso 12 de Lucas 6 diz que ele sai ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Então, houve uma outra ocasião completamente diferente desta, oposta, aliás, que é o texto de João que nós lemos. Se você vai em João 6 é a mesma coisa dos outros textos dos evangelhos, de Mateus 14, que fala da multiplicação dos pães, de outros evangelistas, né, que narram a multiplicação dos pães. Então você vê que Jesus Cristo, ele está sempre rodeado de pessoas que querem trazer para ele um adiantamento dos processos que o próprio Pai tinha para ele. Isto porque é por isso que eu chamei de ponto crítico. Jesus veio para morrer, não veio? Ele veio para morrer. Então por que ele não deixou os caras matar? Eles faziam um plano para tirar a vida de Jesus, mas ele saiu, foi para o monte. Jesus, ele também foi enviado para ser rei, né? O Pai o exaltou soberanamente, lhe deu um nome sobre todo nome. Então Jesus veio para ser rei. Então por que ele não deixou as pessoas fazerem ele rei? Lá em João 6, fala que, sabendo Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte, ele foi orar. Eu não quero que me façam rei. Então ele foi para o monte orar, para falar com seu Pai. A questão é que os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram a multiplicação dos pães, mas eles não dizem, eles falam que Jesus, depois da multiplicação dos pães, foi orar, né? Mateus 14, enfim, todos eles falam que Jesus foi para o monte orar, mas não falam por quê. Só João fala por quê. Por que depois da multiplicação dos pães, Jesus foi para o monte orar? Não, é porque as pessoas queriam pegá-lo à força. Aqui o termo arrebatá-lo quer dizer raptá-lo. As pessoas queriam pegar Jesus à força para fazê-lo rei. Então, Jesus Cristo, o que ele faz? Ele sai, ele vai para o monte, ele vai falar com seu Pai. Eu estou fazendo aqui somente duas colocações de pontos críticos da vida de Jesus. Eu chamo de crítico porque é óbvio que o motivo pelo qual Jesus veio a este mundo foi para morrer e para ser rei. Ele veio para morrer e quando ressuscitasse ele seria declarado rei pelo Pai. No entanto, aqui está a crise. Qual que é a crise? A crise é que não era a dúvida não era o que deveria acontecer com o nosso Senhor, mas como e quando essas coisas deveriam acontecer. Ele deveria morrer, mas não naquela hora, e nem pelos meios que os fariseus matavam ou aplicavam a pena de morte. Qual que era o meio que os fariseus aplicavam a pena de morte? Apedrejamento. E os irmãos sabem que apedrejar uma pessoa não é pegar uma pedrinha dessa que está ali na porta e ficar jogando na pessoa até ela morrer. Não. Apedrejamento era pegar pedras mesmo, enormes, e as primeiras de preferência na cabeça, para desmaiar o cara e depois jogar várias pedras desse tamanho até cobri-lo de pedras. Não é uma coisa assim, vou tacar uma pedra em você, como as crianças fazem brincando. Não, eram para quebrar todos os ossos da pessoa, começando pela cabeça. Então, a palavra lá no Antigo Testamento, Deus, quando exigiu do povo de Israel que eles separassem uma ovelha, um cordeiro, para a Páscoa, para o sacrifício, este cordeiro não deveria ser quebrado, nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. Todos os cordeiros de oferta, de holocaustos que eram oferecidos na antiga aliança, apontavam para Cristo, e então, fisicamente, Cristo também cumpriu este apontamento. Nenhum dos seus ossos será quebrado, já dizia o Salmo. Então Jesus não podia ser morto por apedrejamento. Veja que na lei de Moisés dizia, todo aquele que blasfemar será apedrejado, mas os judeus consideravam Jesus um blasfemo, porque ele não só quebrava o sábado,
como temos um caso em Números de um homem que quebrou o sábado, ele foi encontrado apanhando lenha no dia de sábado, e como ainda não havia nenhuma prescrição, o que fazer com uma pessoa que quebra o sábado? Perguntaram para Moisés, e Moisés foi pedir a Deus, o que fazer? Então Deus diz, toda a congregação apedreja este homem até que ele morra. Então ele foi apedrejado porque estava catando lenha no dia de sábado. Jesus também violava o sábado, diz o texto de João. Então as pessoas queriam matá-lo, porque ele não somente violava o sábado, como também ele se fazia semelhante a Deus. Isso era blasfêmia pela lei. E a forma da pena de morte ser aplicada pelos judeus diante do ultimato do Sinédrio, diante da sentença do Sinédrio, era apedrejamento, como fizeram a Estevão. Porque Estevão foi considerado blasfemo do templo. Porque diziam, se alguém jurasse pelo templo, ele estaria jurando também por Deus que habitava no templo. Então mataram desta forma Estevão. Agora, por que Jesus, então, ele por 2 vezes ele fugiu, ele se esquivou desse tipo de morte? Ele tinha medo de morrer? Jesus não tinha medo. A questão é porque não era esta hora e também não era esta forma pela qual ele deveria morrer. Mas uma coisa ele fez, ele saiu para o monte para falar com seu pai. Quando ele multiplica os pães e os peixes, as pessoas querem forçá-lo a coroá-lo como rei, ele também foge do meio deste povo e vai para o monte, ele vai falar com seu pai. Ou seja, Jesus Cristo não estava ali para satisfazer as cobiças de um povo que não sabia discernir sua vontade. O povo judeu queria que Jesus Cristo fosse rei. Eles queriam. Quem é que não quer um rei que te dá pão todo dia? Quem é que não quer um rei que pode fazer milagres, andar sobre as águas? Este homem, ele pode destruir Nero, ele pode destronar, na época que era Tibério, ele pode destronar Tibério, ele pode tirar César do trono. Nós queremos este homem rei. Mas veja, se Jesus fosse morto pelos fariseus quando ele curou a mão daquele homem que estava mirrada, ele não ressuscitaria. Ele foi morto de uma forma diferente da que Deus estabeleceu na sua profecia. Então ele não ressuscitaria. Se ele não ressuscitasse, ele não poderia ser rei. E outra, se Jesus deixasse aquelas pessoas ungirem rei, então o reino dele não passaria de um momento. Assim como o Império Romano também acabou. Todos os impérios anteriores acabaram. O reino de Jesus seria só mais um. Mas Jesus Cristo deveria sim ser rei, não pelas mãos de um povo que não sabia discernir o Messias de Deus. Ele seria morto também, como as profecias avisavam, e pelas mãos dos romanos e dos judeus, que estavam também conferenciados, mancomunados, ajuntados em conselho contra Jesus, como diz a oração dos apóstolos, em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Então Jesus Cristo, ele deveria sim sofrer uma morte, mas não a morte de apedrejamento, que quebrasse seus ossos, mas sim uma morte vergonhosa, a pior morte que existia na época. Não existe morte digna, talvez a do martírio, a não ser do martírio por amor ao Evangelho. Mas não existe nenhum tipo de morte digna para punir um criminoso. O judeu punia um criminoso apedrejando, Roma punia um criminoso crucificando. Qual era pior? Era a crucificação. Então Jesus tinha que passar pela pior morte para salvar o pior pecador. Porque ninguém podia ficar fora do plano salvífico. Nenhum tipo de pecador podia ficar fora do plano salvífico de Jesus. Não se pode dizer assim, existe um tipo de pecador que Jesus não salva. Não se pode, por pior que seja este pecador, porque Jesus sofreu a pior morte que poderia existir. Mas não é somente porque os romanos crucificavam. A pior morte aconteceu com Jesus porque ele sofreu a ira do Pai. Ele bebeu o cálice da ira do Pai. Ele sorveu cada gota da ira do Pai até a última. Então não houve morte pior do que esta. Agora veja, se Jesus tivesse deixado estes homens matá-lo, ele não ressuscitaria. E se Jesus tivesse aceitado estes homens fazê-lo rei, o seu reino teria fim, como todos os outros reinos findaram.
Agora você me pergunta, por que então Jesus foi para o monte? O que ele foi falar com Deus? Isso a Bíblia não diz. A Bíblia não diz o que Jesus foi falar com Deus, mas nós sabemos o seguinte, que para Jesus já era costume ele falar com Deus, com o Pai em oração acerca de qualquer coisa. Qualquer coisa que estava acontecendo com ele ia lá falar com o Pai. E uma outra coisa que nós também sabemos que a Bíblia declara é que tudo na vida de Jesus, cada passo, cada palavra, cada pensamento de Jesus era determinado milimetricamente pelo Pai. Jesus não fazia absolutamente nada que não fosse estabelecido e pré-determinado por Deus, irmãos. Não fazia. Lembra uma ocasião em João 7, aqui por exemplo, já estamos aqui perto, depois disso Jesus andava ali pelo norte, na Galileia, não queria andar pela Judéia, lá no sul, pois os judeus procuravam matá-lo. Veja, ele sabia que não era hora e ficou longe dos homens que queriam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Agora, o apóstolo João explica, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E o verso 6, disse-lhes Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Olha só, por que Jesus está dizendo isso para os seus irmãos? Olha o verso 8, ele fala, subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Por que Jesus faz isto? Porque no próprio Evangelho de João, capítulo 2, todos conhecem essa história, quando acaba o vinho, verso 3, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, verso 4, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Você sabe o que é isto? É um homem que tem consciência plena de que tudo que ele ia fazer, falar, pensar, agir, parar, era dentro da vontade de Deus. Queridos, não havia um passo somente de Jesus que estivesse fora do que Deus havia decretado. Ele diz em João mesmo, capítulo 6, e o versículo 38, ele fala assim, olha, porque eu vim do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus era meticuloso em fazer todas as coisas conforme a vontade de Deus. E se algum momento, a circunstância, o diabo, os homens, qualquer coisa quisesse interferir, ele saía daquilo ali. Jesus saía. Se alguém quisesse matá-lo e não era hora, ele saía. Quando era hora dele morrer, que ele falou com o Pai no Getsemane, ele não correu mais, ele não fugiu, os homens o pegaram. Então veja, ele saía daqui e orar. Agora você pergunta, por que Jesus, o que Jesus foi orar quando isso aconteceu? Não sabemos, sabemos essas duas coisas. Qualquer coisa ele orava ao Pai, e segundo, tudo que ele fazia era orientado pelo Espírito Santo, que o revelava qual era a vontade de Deus para cada situação detalhada da sua vida terrena. Cada palavra, cada gesto, cada olhar, cada sentir, cada ação, tudo era milimetricamente orientado pelo Espírito de Deus, que lhe revelava a vontade do Pai para que ele assim o fizesse. Isso diz alguma coisa para nós? As nossas orações são mesmo para quê? Geralmente nós fazemos oração e queremos que Deus faça a nossa vontade, como já foi dito aqui pela irmã Marina no início do culto. Porém, ela diz que aprendeu, duramente ela aprendeu que não é assim que se ora. A nossa oração tem que se conformar à vontade de Deus. Então, e nisso nós estamos falando em orações de petição, mas existem outras formas de orar. Existem muitas outras formas de orar. Existe a forma de orar que é gratidão, existe a forma de intercessão, a forma de confissão de pecados, existe a forma de orar de derramamento do Espírito, a forma de adoração, existem outras formas de orar que não seja petição. E quando eu disse para uma pessoa que as nossas orações não podem mudar a Deus, ela ficou decepcionada. Ela diz, então para que orar? Eu disse, mas olha, orar é para quê? Eu devolvo a pergunta, orar é para quê? Porque as pessoas acham que a oração é uma varinha mágica
da fada, madrinha, que transforma Deus naquilo que Ele quer. E a minha pergunta de volta para aquela pessoa é: para que orar? Orar para quê? Qual é realmente a sua intenção na oração? A oração é para que você se aproxime de Deus por Jesus, por meio dele. É impossível um homem sem Cristo se aproximar de Deus. Por isso que eu digo, eu falo uma frase que as pessoas acham absurda: Deus não ouve a oração do ímpio. Não é que Deus é surdo, não é isto. Ouvir, Deus ouve até pensamento. Aliás, Deus decreta pensamento desde a eternidade, Ele já sabe que todo mundo vai pensar até a hora de morrer. Não é disso. Quando eu me refiro que Deus não ouve a oração do ímpio, é que Deus, Ele não tem relação, Deus não tem nenhum tipo de comunhão com o ímpio. Se o ímpio recebe alguma coisa da parte de Deus, isso é graça comum, e ele vai ter que dar conta disso no dia do juízo. A questão não é esta. A questão é que nós, como crentes, temos, vamos dizer assim, nós temos a sorte, humanamente falando, né? Nós temos a sorte de podermos nos aproximar de Deus. Não é sorte porque Deus que fez isto, Ele que enviou seu Filho para morrer por nós e assim trazer de volta o acesso. Agora, se não fosse Cristo, você poderia chegar diante de Deus? Como diz o ditado popular, já está pegando boi de você poder chegar perto de Deus, ainda vai querer mudá-lo? Ainda vai querer mudar a vontade dEle? Não. Nem o próprio Filho de Deus fez isto. Ao invés de Jesus dizer assim: olha, Pai, já que eu vim à terra e vou fazer aqui toda a tua vontade, tudo aquilo que o Senhor predeterminou na eternidade, eu vou fazer aqui. Ele podia então chegar e falar assim: olha, o negócio é o seguinte, eu estou curando todo mundo, entendeu? Eu estou salvando todo mundo, e outra coisa, eu não vou para a cruz não, eu vou pedir essas 12 legiões de anjos aqui que me protejam aqui agora. Morria o império todo mundo morria. Mas Jesus não fez isto, porque Ele submeteu à vontade do Pai. A oração dominical Ele disse assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita ela aqui como é feita aí. Os crentes deveriam aprender isto, mas já ensinaram que você tem que viver determinando, que você tem poder para mudar isto, que você é o ponto fraco de Deus, que Deus, você e Deus são iguais. Já inventaram tanta coisa sobre esta questão que os crentes hoje eles não oram mais. A postura de oração do crente hoje não é mais uma postura como a do próprio Filho de Deus, que chegava humildemente diante do Pai. Agora, Jesus não deixou de falar das coisas cruciais com seu Pai, ainda que ele soubesse que aquela não era a hora e nem a forma dele morrer. Você já parou para pensar isto? Porque Jesus, ele poderia ter ido ao monte e orar ao Pai e dizer assim: Pai, será esta a hora? Será este o modo? Mas não, ele já sabia que não era a hora. Tanto que ele dizia às pessoas, ele falou para sua mãe: não é chegada a minha hora. Ele falou para os seus irmãos: a hora de vocês é toda hora, a minha não chegou. Então Jesus sabia que não era a hora, que não era o momento, que não era o quando. Mas você acha que ele foi para o monte então para quê? Não foi para saber de Deus, porque ele já sabia. Não foi para saber se ele deveria morrer aquela hora, daquela forma, não, porque isso ele já sabia. Outra coisa, ainda que ele soubesse que não deveria aceitar ser aclamado rei pelo povo judeu, ainda assim, humildemente, ele foi ao monte para falar com Deus sobre isso. Alguém podia dizer, mas Jesus deve ter ido lá para perguntar: Pai, será esta hora agora que eu serei rei? Não, ele já sabia que não era. Ele falou várias vezes: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus sabia de tudo isto. Agora, por que ele foi para o monte? Por que ele foi orar? Tem crentes, irmãos, que falam bem assim, até pregadores, eu estou dizendo. Eles falam assim: você não precisa orar por aquilo que você já sabe que deve fazer. Já ouviu isto? Se você sabe o que deve fazer, vai lá e faz, você não precisa orar. As pessoas colocam a oração como se fosse apenas uma chave mágica, na qual ele ainda está numa certa dúvida, e através da oração aquela dúvida vai se dissolver, então ele vai lá e faz. Mas se ele já tiver certeza, ele não precisa orar. Mas espera aí, para Jesus tanto faz. Tenho certeza, tenho dúvidas, sei, não sei, eu estou orando. Para ele todo momento era momento de oração.
E de fato, é claro, não devemos colocar Deus à prova quando já sabemos o que devemos fazer. Se você já sabe o que deve fazer, sua oração não deve ser assim: Pai, isso aqui eu devo fazer. Você já sabe que não deve. Isso aí é verdade. Agora dizer que você não deve orar, Jesus foi orar e ele já sabia. Mas a pergunta dele ao Pai na oração não era isto. Jesus não estava aqui falando: será, Deus, que é tua vontade? Não. A oração de Jesus não era para saber se ele tinha que aceitar ou rejeitar aquelas coisas, mas a sua oração era um profundo compartilhamento de alma com seu Pai. Sabe, isto se chama comunhão. Isso se chama união, intimidade profunda com Deus. Irmãos, pare para pensar uma coisa. Pare aqui para pensar uma coisa. Jesus viveu uma eternidade de comunhão íntima com o Pai. Íntima. Ele no seio do Pai eternamente. Nunca teve tempo. Você não pode calcular o tempo que Jesus existiu junto com o Pai. Não pode, porque não existe. Uma eternidade ele viveu assim, no seio do Pai. Ele e o Pai eram um, na afeição do Espírito, um amando o outro, um adorando o outro, exaltando o outro, um se completando, se deliciando no outro, tendo deleite, prazer um no outro pela união do Espírito. Assim era desde a eternidade a Trindade Santa. Agora, Jesus, ele saiu disso daí, ele se despiu da sua glória e veio, se vestiu de carne como um de nós, e quando ele chegou aqui, imagina, irmãos, você imagina o que deve ter sentido o nosso Senhor, quando estava aqui, e viu que a sua carne humana lhe distanciava fisicamente de Deus. Imagina isto. Nós não conseguimos imaginar totalmente, porque nós nunca vivemos esta profundidade de intimidade com Deus como Jesus vivia. Mas imagine, você é crente, você consegue imaginar, você tem a mente de Cristo. Imagine Cristo, Filho e seu Pai, eternamente assim, unidos. E de repente ele sai disso, se faz um de nós e se vê distante do Pai fisicamente por causa da sua carne. Este homem, este Jesus, só tinha uma coisa a fazer: desesperadamente orar. Ele só tinha uma coisa a fazer: buscar toda hora a comunhão com seu Pai. Toda hora. Ele começou a experimentar o sabor ruim da distância do seu Pai, mesmo fazendo a vontade dele. Por isso a oração era o único recurso, era o único meio para que Jesus continuasse nesta comunhão, ainda sentindo que seu corpo estava separado do seu Pai, mas ele se unia a seu Pai no Espírito, na oração, na comunhão. E então, quando ele vai orar, que os homens querem matá-lo, ele não está querendo saber de Deus, se era a vontade de Deus que ele morresse. Não, ele já sabia que não era, a morte viria depois. A questão é comunhão. Pai, eu tenho sede de Ti. É como se Jesus viesse dizer ao Pai assim: veja, Pai, o que eles querem fazer comigo. Alguns querem me matar, Senhor, eu sei que não é a hora. Alguns, Pai, querem me fazer rei, e eu sei que não é esta forma que eu serei feito rei. Eu estou aqui não é para saber dessas coisas, mas estou aqui porque eu me acho seguro em Tua companhia, Pai. Você já parou que a oração é sobre isto? A oração é como se você entrasse dentro do refúgio de Deus. A Bíblia fala, o Salmo fala que o Senhor nos colocará no seu pavilhão, Ele nos esconderá no recôndito do seu tabernáculo, no oculto. Você já parou para pensar que a oração é esta proteção de Deus? Você já parou para pensar que a oração é como a ave-mãe que abraça, que agasalha todos os seus filhotinhos debaixo de suas asas? Ou nós ainda pensamos que a oração ela tem aquela ideia mágica dos pregadores de hoje, que você pode falar e Deus vai fazer, porque Deus é obrigado a cumprir com a sua palavra, porque tu és um profeta e assim por diante? Não era isto que Jesus falava. Ele não tinha dúvidas, mesmo coisas que ele tinha certeza, ele ia orar. E ele passava a noite orando. Nós não podemos imaginar qual era a profundidade da oração de Jesus, meus irmãos, porque Jesus estava
na realidade, com saudade daqueles momentos eternos que ele viveu com seu Pai. A oração para Jesus era algo que, vamos dizer, né, se ele pudesse escolher, ele diria assim: não, eu não quero mais nada, só orar, eu só quero ficar com meu Pai. Você consegue imaginar isto? Em um dos discursos de Jesus, inclusive este mesmo que nós estamos aqui em João 6, ele diz que não veio fazer, verso 38, a sua própria vontade, mas a vontade do que o enviou. Agora, nós quantas vezes queremos fazer a nossa própria vontade? E muitas delas nem sequer desejamos saber qual é a vontade do nosso Pai. Quando nós vamos orar, nós ficamos mais preocupados com aquilo que vai nos satisfazer, que vai nos agradar, o resultado que nós achamos melhor para nós, do que de fato saber a vontade do nosso Pai. Não é mesmo assim que nós oramos? Se alguém quisesse nos matar, a gente fugiria também. A gente ia falar: não, eu não quero morrer, mas se alguém quisesse nos coroar reis, nós não íamos fugir. Você está vendo a diferença? Isso é o retrato da nossa oração. O retrato da nossa oração que diz que eu aceito as coisas que eu acho boas, mas as coisas que me ameaçam, que eu considero uma ameaça, eu não aceito, eu fujo. A nossa oração é assim. Eu não quero aceitar coisas, então eu falo para com Deus sobre coisas que me desagradam, e eu não quero aquilo. Então você acha até, eu posso me assemelhar a Jesus, quando ele fugiu dos que queriam matá-lo, mas eu pergunto, você se assemelharia a Jesus pelos mesmos motivos? E outra pergunta, você se assemelharia a Jesus por alguém que te quisesse fazer rei? Nós recebemos glória dos homens toda hora, e nós não fugimos disto. Nós, aliás, buscamos glória dos homens toda hora. Nós queremos reconhecimento, nós queremos a vaidade, nós queremos, como nós cantamos aqui, livra-nos, Senhor, guarda-nos da vaidade, do orgulho. Estas coisas estão sobre nós, elas procedem do nosso coração. Veja, Jesus sabia que ele seria rei, mas não era aquela hora e nem aquele momento. E outra coisa, a questão aqui era sobre que extensão ele havia de reinar. Os judeus que quiseram fazê-lo rei, eles queriam só porque queriam derrubar César, eles queriam acabar com o Império Romano. Mas Jesus não veio para isto. Todos os reinos iam passar. A profecia de Daniel já falava isto, né? Levantou-se uma estátua no sonho de Nabucodonosor, e essa estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ela tinha coxas e quadril de bronze, e ela tinha pernas e pés de ferro, e os dedos eram ferro misturado com barro. Nabucodonosor viu no seu sonho também que uma pedra era cortada de um alto monte, e ela descia rolando e batia sobre aquela estátua e derrubava aquilo, e depois enchia toda a terra aquela pedra. Então Nabucodonosor, ele não sabia o que significava. Aliás, ele até esqueceu do sonho, né? Ele disse assim: agora eu quero saber quem é um astrólogo de verdade. Quem for um astrólogo de verdade vai me dizer o que eu sonhei, que eu já esqueci, e ainda a sua interpretação. E então, diante daquele dilema, como ninguém obviamente ia saber, ele mandou matar. Mata todos os meus astrólogos, que é tudo enganador. Se fosse de verdade, saberia o que eu sonhei. Mas então a notícia chegou a Daniel, e ele disse: peça ao rei um prazo de 3 dias, e nós iremos orar ao Deus do céu, e o Senhor dará o sonho e a sua interpretação. Então, dado aquele prazo, o Senhor deu o mesmo sonho a Daniel e ainda lhe deu a interpretação, e a interpretação era esta: a cabeça de ouro era o reino babilônico, do próprio Nabucodonosor, peito de prata e braços de prata era o reino do império Medo-Persa. A Média e a Pérsia reinariam juntas, mas já não seriam tão poderosos como Nabucodonosor, que era um monarca absoluto. Ciro ia depender de Artaxerxes e vice-versa. Depois viria o quadril de bronze, que seria Alexandre o Grande, no Império Grego, e depois as pernas de ferro, o Império Romano. Os pés de ferro misturado com barro significa toda a invasão bárbara que existiu no Império Romano e enfraqueceu o Império Romano. Por isso que o Império Romano acabou.
Mas esta pedra que foi cortada do alto da montanha, ela veio descendo e então ela atropelou os reinos do mundo. E Daniel disse: este é o reino do nosso Deus, que ele nunca terá fim. Ele cobrirá toda a terra. Então todo mundo achava que quando o Messias viesse, ele já ia esmagar esta estátua desta forma. Mas só que eles não entendiam que isto era espiritual. Jesus Cristo reinará sim sobre todo mundo, mas ainda ele precisa reinar no coração dos homens. Veja, primeira coisa, ele precisa fazer-nos novos, para depois nos colocar em seu reino novo, ao contrário da primeira criação. Na primeira criação, Deus fez uma terra nova e depois colocou um homem novo. Hoje não, ele faz um homem novo para colocar numa terra nova. Primeiro ele prepara o morador agora, porque ele não vai habitar em terra, ele habita em nós. Então, Jesus Cristo, ele não veio para livrar ninguém de Roma, ele veio para livrar de alguém pior do que César, que é o diabo. Ele veio para livrar as pessoas não de um jugo de escravidão, por causa de uma legenda romana, mas sim por causa de uma escravidão pior, que é do pecado. E as pessoas não entendiam isto. E Jesus falou: não quero ser rei. Vocês vão me pegar para ser rei apenas para se livrar de César. Mas não, eu quero livrar vocês do diabo. Por isso que o apóstolo João diz na carta, ele fala: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Veja, irmãos, Jesus não caiu na armadilha do diabo, que é o orgulho. Ele nem caiu no plano assassino de Satanás. Em João 8,44, Jesus chama o diabo de homicida, desde o princípio, e pai da mentira. Paulo diz que o pecado do diabo é o orgulho. Não consagre ninguém, Paulo diz a Timóteo, não consagre ninguém que seja novo na fé. Não consagre, para que ele não caia na condenação do diabo, que é o orgulho. Então, nenhum ataque, nenhuma proposta poderia interferir naquilo que Jesus estava aqui para ser guiado por Deus Pai em tudo absolutamente que ele fizesse. Nenhuma proposta ia interferir. Observe que a resposta de Jesus a essas ocorrências críticas em sua vida era sempre a mesma. Ele se dirigia a Deus em oração a sós. Eu digo aos irmãos, o maior erro dos crentes dos nossos dias é exatamente se iludir com as propostas deste mundo e não recorrer a Deus em oração. É fugir de uma luta espiritual, não porque ele tenha direção de Deus para fugir, mas porque ele não suporta. E se ele enfrentar, ele sucumbe. Se ele enfrentar a batalha espiritual, ele cai. Ele não ora a Deus. É nisto que consiste uma das maiores derrotas espirituais da igreja em nossos dias. Satanás, ele é extremamente astuto, ele é antigo na arte da guerra espiritual, e contra suas terríveis ciladas, não há outra forma de você vencê-lo, a não ser dirigindo-se ao Monte Santo da oração, a intimidade com o Pai Celestial, onde está o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, disse o salmista, e ele pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora veja, em João capítulo 12, a partir do verso 20, quando os gregos quiseram ver Jesus, diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Olha o que Jesus fala. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Veja que coisa, irmãos. Veja, não sabemos por que os gregos queriam ver Jesus, mas nós sabemos que quando Jesus soube que os gregos queriam vê-lo, ele discerniu: chegou a hora de eu morrer. Por quê? Porque ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Ele veio para o povo judeu, e quando houve a rejeição dos judeus, e agora começam os estrangeiros em grupo a procurarem Jesus, ele entende: chegou a hora então de eu morrer, porque eu não vim para os estrangeiros, eu vim para o meu povo. Então ele fala no verso 24, na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Jesus está dizendo: eu sou o grão de trigo, se eu ficar aqui sem morrer, eu fico só.
mas se eu morrer, então dá muito fruto. Ou seja, aí é que cresce a minha igreja. A igreja, ela é resultado do crescimento da igreja, é resultado da morte de Cristo. É resultado do sangue de Cristo. Então ele diz para os seus discípulos: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Ele está dizendo, o 26 explica: se alguém me serve, siga-me. Ou seja, você é meu discípulo, então faça como eu, morra também. E onde eu estiver, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Ele está dizendo: façam como eu. Eu percebo que é hora de eu morrer, e agora entrego a minha vida. Olha o 27, agora minha alma está perturbada. Claro, ele não tinha ainda falado com o Pai sobre este momento crucial. Ele falava sobre outros momentos de morte que ele sabia que não era hora, mas agora ele sabe que é a hora, ele precisa orar de novo. Viu, irmãos? Todas as orações anteriores, ele sabia que não devia morrer, mas agora ele sabe que deve, mas ele tem que orar sobre isso. E essa oração ele faz no Getsemane. Esta oração ele faz no Getsemane. Agora ele diz no verso 27, eu vou dizer o quê? Pai, salva-me desta hora? Ele fala, não, para isto eu vim para esta hora. Viu que ele sabia? Ele sabia que tinha que morrer, de que modo tinha que morrer, e a hora que ele tinha que morrer, mas agora ele precisa falar com o Pai. Então, o seu combate agora no Getsemane foi angustiante. A humanidade de Jesus pediu ao Pai: se possível, afaste de mim este cálice. Mateus 26, 39. E quando foi dito a ele que não era possível, ele pediu ao Pai: então faça a tua vontade. Verso 42. Aí vem os perseguidores de Jesus, o prendem e o levam. Jesus diz para eles o quê? Eu estive no templo tantos dias e vocês não me prenderam, sabe por quê? Porque não era a hora. Mas agora é para que se cumpra a palavra, diz o Senhor. Então eles pegam Jesus e o levam para julgamento. Mas você sabe o que está no coração de Jesus agora? Tranquilidade. Ele está calmo. Ele não está mais indo para a cruz com medo. Sua alma estava resoluta. Ele não marchava como um criminoso para a pena de morte, e sim como um rei para a sua coroação. Ele sabe que depois da cruz virá a coroa. Porque orou, porque sua comunhão com o Pai lhe dava tudo isso com clareza. E depois de fato, depois de ter sido barbarizado, cruelmente barbarizado pelos soldados romanos, zombado pelos judeus, ter sofrido a pior morte de todas jamais conhecida, pois nem mesmo no inferno as pessoas sofrerão como Jesus, sabia? Nem no inferno as pessoas vão sofrer como Jesus, porque estas pessoas no inferno, elas nunca tiveram o que Jesus tinha para perder. Jesus tinha o amor do Pai e o perdeu naquele momento em que o Pai aplicou a ira. As pessoas que vão para o inferno nunca tiveram o amor de Deus, somente a ira. Elas não têm a dor da perda, elas têm a dor da punição. Mas Jesus, além da punição, ele teve a dor da perda, porque ele perdeu o amor do Pai naquele momento da crucificação. Quem está no inferno está perdendo o quê? Não está perdendo nada. Então ninguém pode sofrer como Jesus sofreu, nunca vai poder. Então o apóstolo Paulo diz assim, que depois de tudo isto, o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Esta era a ordem, esta era a forma das coisas, ser humilhado para então ser exaltado. Embora a ordem estivesse correta na sequência dos acontecimentos de sua vida terrena, todavia a forma estava errada. Ele só ressuscitaria e seria coroado rei se ele morresse a morte que Deus planejou para ele. Os apóstolos falaram sobre isto. Eles disseram que a morte de Jesus já estava determinada nos conselhos de Deus. Atos 2, 23 e 24. E Atos 4, 27 e 28. Os apóstolos, eles sabem que Deus havia determinado a morte de Jesus. Agora, se Jesus passa pela morte como os fariseus queriam, ele não teria ressuscitado, e nem seria rei como os judeus queriam. Assim tudo teria falido. Mas somente uma coisa manteve o ministério de Jesus inteiro e perfeito: o monte da oração, o lugar da comunhão com seu Pai. Seria bom se a igreja fizesse isto. Seria bom se nós pudéssemos, irmãos, compreender
que somente a oração, somente a comunhão com Deus pode nos direcionar para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. Sem oração, nós tomaremos decisões próprias e certamente precipitadas. Decisões que não agradarão a Deus e nos farão derrotados na luta contra Satanás. Satanás espera apenas que o crente deixe de seguir a vontade de Deus. Satanás não precisa ter muito esforço na vida de um crente que não ora, que não lê a palavra, que não consegue discernir a vontade. Ele não precisa ter muito esforço. Basta o diabo esperar que o crente decida. No momento que o crente decidiu fora da vontade de Deus, ele já caiu. Automaticamente. Salmo 10, verso 4, ele fala que os ímpios são arrogantes. E pela sua arrogância eles não buscam a Deus. Porque tudo que há na mente de um ímpio é que Deus não existe, está escrito lá. Tudo que há na mente de um ímpio, não há Deus. E diz que eles não buscam a Deus. Mas não buscam por causa da sua arrogância. O problema é que o salmista fala do ímpio, e eu vejo crentes desta forma. Eu fico preocupado porque eu vejo crentes assim, orgulhosos. Eles não querem orar. Eles acham que podem tomar uma decisão mesmo que saibam a vontade de Deus. Agora, Jesus também sabia a vontade de Deus. E por que ele foi orar? Então, nossos dias mais difíceis, nossas decisões mais difíceis, ainda que saibamos qual que é a vontade de Deus, irmãos, curvemo-nos em oração reverente, humilde comunhão, para que mais à frente nós vejamos a glória de Deus se manifestar de modo poderoso. Você quer ver a glória de Deus ou a sua? Você quer ver manifestar a glória de Deus, o poder de Deus ou o seu? A questão não é orar para saber a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já está em sua palavra. A questão é orar para buscar comunhão, é para se lançar a Deus, é para se agasalhar em Deus, é como se toda a nossa ansiedade nos lançarmos diante dEle, pois ali temos como nos refrigerar, temos como nos aliviar, chorar diante de Deus, soltar o nosso coração angustiado e então recebermos a força necessária para encarar tudo aquilo que tiver de nos ocorrer pelos decretos eternos de Deus, como Jesus. Já estava decretado o seu sofrimento e sua coroação, no entanto, ele se jogava aos braços do Pai, porque não era de qualquer forma. E da mesma forma que Deus decretou o sofrimento do seu Filho e sua coroação, Ele também decretou o nosso sofrimento e a nossa glória juntamente com Ele. Veja o que Paulo diz a Timóteo, na sua segunda carta ao jovem pastor, capítulo 2, de 11 a 13. Ele fala: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Veja, o verso 12, a parte inicial diz: se sofrermos, também com Ele reinaremos. Está vendo? Deus já decretou a nossa coroação, se é que nós também passaremos pela aflição. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, ele fala no capítulo 3, verso 21 de Apocalipse, ele fala assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja que Deus tem o trono para nós, mas nós estamos aceitando o trono dos homens. Deus tem também o sofrimento para nós, mas nós fugimos dele. Então quer dizer, parecemos com Jesus quando fugimos da morte. Só parecemos, porque os dois fugiram, mas Jesus fugiu pelos motivos certos, porque não era a hora, e nós fugimos pelo medo da morte. Mas na hora do trono, Jesus também fugiu, porque ele sabia que não era a hora em nenhum modo. Salomão diz em Eclesiastes que o sábio conhece o tempo e o modo, não é? Ele conhece quando e como. E nós muitas vezes aceitamos o trono dos homens. E quando falamos isso, não estamos falando de alguém que vai para a política, que é um vereador, um prefeito, um governador. Não, estamos falando de qualquer glória que nos faça negar a vontade de Deus. João 12, no final, diz que aqueles homens, eles
tinham vergonha. Muitos dentre as autoridades, diz o apóstolo João, né? Creram em Jesus, mas tinham vergonha de admitir. Por quê? Qual era o motivo? Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, meu irmão, seja para você morrer, morra para a glória de Deus. Final do Evangelho de João, capítulo 21, Jesus Cristo diz para os discípulos que estavam na praia ali, de que modo a morte de Pedro haveria de glorificá-lo. Está escrito isso lá. Ele estava falando de que modo a morte de Pedro haveria de glorificar a Deus. O crente não glorifica a Deus só com sua vida, mas também com sua morte. Sabendo ele que depois ele também será coroado por Deus. Será coroado por Deus para a sua glória. E tudo isso converge em uma vida de oração, viu, meus irmãos? Em uma vida de oração. E esta vida de oração não fique naquela superfície. Eu vou pedir, eu vou... Não. Procure entrar em uma profunda comunhão com Deus. Uma dependência total, exclusiva, como Jesus Cristo fazia. Sinta saudade de Deus, sinta saudade da comunhão, daquela intimidade que fez falta para Jesus, e ele buscava isso com muita sede em oração, porque era a única forma. Se Jesus não tivesse oração, ele estaria separado do Pai. A única forma que ele pôde suprir a ausência da sua comunhão que tinha na eternidade era a oração. E você acha que para nós é diferente? Todos que entrarem neste universo da oração, eles desfrutarão desta comunhão com o Pai e com o Filho. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar em nome de Jesus.